Olá, olá! Trazer aqui mais uma parte do capítulo 4 do meu trabalho de conclusão de curso, fazer da casa um instrumento de autoeducação e de educar. E como falei com vocês, esse é o quarto capítulo, o último capítulo do meu trabalho. E para esse capítulo eu trouxe uma pergunta que foi feita lá no primeiro vídeo desse capítulo, que são 2 vídeos atrás, se eu não me engano. E a pergunta é: o que você carrega enquanto está fazendo as tarefas da casa? Essa foi a pergunta. No sentido do sentir. O que você sente enquanto está executando as tarefas da casa, né? O que a gente carrega aqui dentro nesse fazer? Como falei anteriormente, agora eu vou apresentar para vocês algumas coletas que eu fiz, tanto das crianças com as quais eu fazia atendimento extraclasse, como com situações externas que às vezes as pessoas me mandavam, e ainda com situações de dentro de sala de aula na época em que eu estava no jardim de infância. Então são algumas situações que elas foram descritas e espero que elas sejam bons exemplos para nós sempre. Situação 1. Um grupo de 3 crianças, formado por 2 crianças de 6 anos e uma de 5, estão em uma sala de jardim Waldorf. A menina de 6 anos está no seu 3º ano de jardim. O menino de 6 está no seu 2º ano de jardim e o menino de 5 está no seu 2º ano de jardim, mas frequenta a mesma escola desde o maternal. Todos são os filhos mais novos, cada um em sua família, de 2 crianças. Logo no início da manhã, inicia uma imensa discussão por um toquinho de madeira. Todos os 3 queriam o mesmo toquinho, sem abrir mão dele, para que um dos outros colegas pudesse brincar. A discussão, que era por um toquinho, passou a ser por todos os demais. As 3 crianças falavam cada vez mais alto, sem ouvir o outro. Em dado momento, solicitei que as 3 viessem comigo para a cozinha. Para as 2 maiores, solicitei que me auxiliassem a picar mandioca cozida para o lanche do dia. A menor, solicitei que descascasse um cará e uma batata baroa para o lanche do dia seguinte. Como estavam de mau humor, elas não aceitaram de imediato o pequeno ofício. Me questionaram o motivo do trabalho e eu respondi que precisava de ajuda para o lanche coletivo. Após terminarem o trabalho, que foi integralmente acompanhado de perto por mim, os 3 sentaram-se à mesa e desenharam. Depois, iniciaram uma brincadeira coletiva, criando um cardume de baleias com dobraduras de panos. No momento solicitado, auxiliaram com toda a organização dos brinquedos da sala. Situação 2. 2 crianças, irmãos, um menino de 8 anos e uma menina de 5 anos, são acompanhados em um atendimento extraclasse. Nenhuma das crianças possui algum diagnóstico que necessite de terapias ou medicamentos. A mãe apenas solicitou um olhar para o filho mais velho para que se organizasse de maneira sadia na sua vida social escolar e familiar. A maior questão levantada pela mãe era a comparação sistemática com a irmã, além de um notório ciúmes, muitas vezes uma desordem com relação à organização espacial do corpo e dos objetos. A menina não teve nenhuma demanda maior no início do atendimento. O trabalho realizado teve mais de uma fase. Em determinado momento, haviam atendimentos para os 2 irmãos. Outra fase foi organizar e implantar atendimentos individuais. E, por último, coletivos com outras crianças. O trabalho realizado com as crianças consistia em, na casa delas,
um dia da semana, realizar um trabalho na cozinha. Normalmente fazia-se pão ou pão de queijo, assim como o trabalho realizado na sala de jardim. Lá também era preciso ter a separação dos materiais e utensílios, fazer o alimento, organizar e limpar a cozinha. E após esse fazer, normalmente tínhamos uma pequena caminhada e voltávamos para casa. Em outro dia da semana, eram realizados pequenos movimentos corporais com o menino, desenhos e trabalhos manuais com ambos, finalizando o dia com uma história. A funcionária da casa, cerca de 2 meses depois do início do atendimento, ou seja, em média de 8 encontros, relatou que já havia notado uma diferença no comportamento das crianças. Elas estavam mais colaborativas, atentas e respeitosas, principalmente com as atividades da casa. A mãe relatou que no Dia das Mães, ou seja, após cerca de 3 meses de atendimento, as crianças lhe fizeram uma surpresa. Organizaram toda a cozinha pela manhã, tirando e guardando as louças da máquina de lavar e colocando as que estavam na pia para lavar. Também arrumaram a mesa para o café da manhã. Situação 3. Uma menina de 5 anos de idade, segundo ano do Jardim de Infância Waldorf, mas frequenta o mesmo jardim desde o maternal. É a filha mais velha de 2 crianças. Apresenta de forma constante uma dificuldade de aquietar-se nos momentos que precisa, como na hora do lanche e da história. Ela não atende a professora e auxiliar quando lhe é solicitado um momento de quietude. Inclusive, parece não ouvir ser chamada. A menina não apresenta nenhum diagnóstico de qualquer deficiência e em alguns dias são mais falantes do que outros. Quando ela não consegue conter-se e acaba atrapalhando o grupo, principalmente na hora do lanche, é convidada para auxiliar na limpeza da cozinha após o término do lanche coletivo. Neste momento, é preciso lavar a louça, colocá-la para secar, limpar as mesas, varrer o chão e deixar a roda de cadeiras prontas para a história no final da manhã. Todas as atividades são acompanhadas e realizadas por um adulto, a professora ou a auxiliar de classe. Ao final do trabalho, a impressão que se tem é da criança conseguir engolir novamente o que está recebendo, como se antes ela estivesse tão cheia de coisas que precisava as colocar para fora em forma de fala. Uma fala incontrolável e muitas vezes sem um sentido de diálogo, apenas palavras soltas sendo ditas. Situação 4. Uma menina de 11 para 12 anos está no 6º ano de uma escola Waldorf. É a terceira filha de 4 crianças. Ela tem tarefas de casa para serem feitas todos os dias. Com o passar de alguns dias, os pais recebem um comunicado da escola que ela está com os deveres de casa atrasados. Os deveres que vêm da escola. A situação persiste por um tempo e os pais decidem abrir mão da sua ajuda diária na casa para que ela tenha mais tempo livre para fazer as obrigações escolares. O que ocorre é que os deveres da escola passam a se acumular mais, além de atingirem outras matérias além da aula principal. Em uma conversa familiar, a mãe constata que quanto menos realização de trabalhos da casa a menina fazia, mais dificuldade em manter um ritmo sadio na escola ela apresentava. Como solução, foi montado um planejamento de realizações das atividades escolares para ficarem todas em dia, no feriado da Páscoa e retorno das tarefas domésticas à rotina da menina. Até o final do primeiro semestre, ainda havia pontos de atenção com relação às obrigações escolares da menina, sendo que ela necessitou de alguns reforços no período da tarde para organizar determinados materiais. Mas no segundo semestre,
não ocorreram mais situações críticas, como anteriormente, e a menina manteve seus trabalhos escolares e domésticos feitos de maneira harmônica. Ela também se apresentou mais feliz, com poucas alterações de humor, apesar da idade requerer mais atenção. Situação 5. Menino de 6 anos completos, no seu último ano de jardim de infância. É o filho mais velho de 2 crianças. Sua maior dificuldade é com relação ao social, apesar de sempre estar liderando as brincadeiras. Muitas vezes não consegue se conter em suas ações físicas e nem suas palavras com os colegas. As ações mal-sucedidas geram um desconforto para o menino, que acaba se chateando consigo e com os colegas, tendo reações grosseiras com todos e às vezes chorando de insatisfação. Outra reação é a de euforia, quando ele não se contém em sua alegria e acaba influenciando os colegas nas brincadeiras extravagantes, sendo algumas vezes apenas por um pequeno sinal, o que faz eclodir um grande movimento, em momentos inadequados, como na hora de agradecer pelo lanche, na hora de lanchar ou no momento da história. No seu brincar, tanto dentro quanto fora da sala, há uma riqueza de detalhes nas brincadeiras, mas sempre tenta monopolizar as brincadeiras e construções, principalmente se são iniciadas ou lideradas por outra criança. Quando a sua ação é mal sucedida, ou seja, não lhe é permitido liderar, ele age de forma que possibilite estragar a brincadeira do outro. Com o passar do ano, tais atitudes foram ficando mais evidentes, e antes que elas acontecessem, a professora e ou auxiliar iniciaram intervenções, solicitando a ajuda do menino em tarefas da sala diariamente. A ele era solicitado que estourasse pipoca, arrumasse a salada, picasse legumes, auxiliasse com o fazer da massa de biscoitos de polvilho, enchesse o filtro de água, lavasse a louça, ajudasse a faxinar, lembrando que faxina é um ato masculino e não feminino. Faxinar a cozinha ou o banheiro. E quando estava muito alterado, foi-lhe solicitado arear formas de bolo, sabe? Esfregar com bombril, com palha de aço, tirando todas as manchas que estavam nela. Com as ações do menino diariamente, com a execução de seu trabalho de maneira sistêmica, todo o seu impulso, que em uma imagem externa pode ser comparado ao volume de uma cachoeira em dias de chuva, ou seja, muito volume, muita força e certa desordem, passou a ficar mais direcionado nas brincadeiras, mais organizado. Mas o recurso do fazer tais tarefas precisava ser impulsionado para que a criança tivesse um dia harmônico, como doses homeopáticas. Situação 6. Menina de 10 anos, no 4º ano de uma escola Waldorf. É a filha mais velha de 3 crianças. Sua mãe fez um relato em uma rede social e foi-lhe solicitada permissão de usar o relato neste trabalho. Abaixo, o relato na íntegra. Abre aspas. Pessoinha acorda de mau humor, reclamando que não tem roupa, que tem 1000 dias que a roupa foi para lavar, que isso, que aquilo. Tá fácil demais resolver, uai? Tá lá, feliz da vida, passando roupa, no maior capricho, transformando a lamúria em ação. Fecha aspas. Situação 7. Menino de 4 para 5 anos de idade. Primeiro ano dele no Jardim Waldorf. É o filho mais novo de 3 crianças. O menino apresentou uma evolução notória durante o ano em seu comportamento, no social e na sua alimentação. Quando entrou para a turma no início do ano de 2022, ele não conseguia se alimentar de nada que lhe era oferecido a não ser maçã. Todas as vezes que se sentia contrariado, chorava de maneira compulsiva, soltando gritos. Não conseguia ficar sentado para realizar as atividades
com outras crianças, como lanchar, fazer pão, pintar aquarela. Todas essas atitudes foram se organizando através do convívio com a turma. Mas alguns dias ele chegava ainda mais agitado e eclode em choros para conseguir o que quer, e em alguns momentos nem ele sabe exatamente o que quer. Na última semana de outubro, no dia de fazer pão, ele estava extremamente agitado e nada colaborativo. Ao final de todo o processo, no momento em que ele deveria lavar a mão, iniciou um processo de choro compulsivo, sem motivo aparente. Nesse momento, a professora me solicitou que olhasse para ele e lhe desse atenção. Então, fui até ele, tentei acalmá-lo para entender o que estava acontecendo, mas não tive sucesso. Era apenas mais um mal-estar, provavelmente gerado por uma noite mal dormida. Para tentar tirar o foco do choro, aparentemente sem sentido, eu o convidei para me auxiliar na cozinha. Expliquei que, neste caso, ele não precisaria, naquele momento, nem tirar o avental, nem lavar as mãos para retirar o excesso de farinha. Afinal, ele continuaria trabalhando na cozinha. O convite foi aceito. Ele primeiro retirou todos os pequenos pedaços de mandioca da forma que estava sobre o fogão e os colocou em um refratário de vidro. É importante salientar que a forma e o forno estavam quentes. E como ele estava muito concentrado em seu trabalho e eu estava com atenção nele, mesmo executando outro serviço, ele não se queimou. Como apoio para alcançar o fogão, ele usou uma cadeira. Depois, com a cadeira trocando de lugar, ele acessou a pia, tendo como tarefa lavar e organizar tomatinhos na saladeira. Como de costume, o serviço da cozinha se encerra com a limpeza da louça, pia e fogão, onde ele auxiliou lavando algumas peças e guardando a louça. Após o término de todo o serviço, ele retirou o avental, dobrou e guardou, e voltou a brincar com os colegas, de maneira muito orgânica e harmoniosa. Esses são pequenos relatos que eu coletei e espero que tenham enriquecido a vida de vocês tanto quanto enriqueceu a minha no momento em que eu estava escrevendo eles. No próximo vídeo a gente fala sobre as coletas que eu fiz com as professoras. Até lá!